Sejam bem-vindos a mais um Na Paleta e eu já quero saber de vocês. Foi difícil esperar esse tempo para poder conferir o restante do projeto? E para você que está chegando agora, não se assusta, nós dividimos essa casa em duas etapas. A parte da cozinha e o living com dormitórios que eu já vou mostrar para você. Mas fica tranquilo, você pode assistir a parte da cozinha logo depois que acabar esse daqui. Nessa sala, gente, a gente vai ter muitas informações também para comentar com vocês. Relembrando, nós estamos falando de uma casa mais tradicional e que eu trouxe essa modernização e essa atemporalidade para ela. Então nós vamos notar que as aberturas são um pouco menores, nós temos uma incidência um pouco menor de iluminação, mas o que tudo bem. Você vai notar, inclusive, que nós trouxemos tons um pouco mais aconchegantes, mais escuros, porque o nosso cliente ama essa coisa até um pouco mais masculina, eu diria, para esse projeto. Agora eu vou dar detalhes para vocês entenderem como é que eu fiz a concepção desse projeto. Primeiro que nós temos aqui uma sala integrada com o living, que também é a sala de TV da casa, e uma sala de jantar. É uma casa térrea, então nós temos todos os ambientes do mesmo pavimento, tanto os dormitórios quanto a cozinha. Vocês vão notar que a parte da cozinha, que eu já mencionei para vocês, ela tem uma porta super tradicional da casa que nós ficamos com muita dó de tirar. Ela tem inclusive um vitralzinho assim que eu acho super elegante. Para a gente criar um pouco mais de proporção para a sala, eu trouxe esse alinhamento que eu gosto muito de trazer nos meus projetos, nas alturas das portas. Então a gente tem esse roda-meio, criando uma divisão da parte superior do pé direito duplo com a parte inferior, que é o que eu chamo de área de conforto, onde a gente realmente consegue visualizar e ter a maior parte das informações. Na parte superior, diferente do que é de costume, eu trouxe a proposta de trazer uma tonalidade mais escura, justamente porque meu cliente gosta desse ar um pouco mais aconchegante. Para vocês terem uma ideia, toda a parte de iluminação aqui, ela é dimerizável, para ficar bem gostoso na hora de receber, na hora de fazer um jantar a dois e outras coisas mais. Trazendo vocês para mais detalhes, a gente tem esse ripado que ele praticamente emoldura toda essa lateral aqui do projeto. E como eu falei para vocês, é uma casa mais tradicional, então nós tínhamos aqui inclusive uma lareira que já era presente, você consegue notar inclusive pela pedra, que é sim uma lareira bem tradicional. E que pela configuração original já não era o ponto focal aqui dessa sala, era mais para complementar. O ponto focal é a TV, justamente por não ter uma sala de TV aqui. Então a gente veio mantendo ela aqui como um ambiente mais secundário, na lateral, mas a gente não quis esconder ela 100%. Então esse alinhamento que eu criei aqui, inclusive, faz a divisão com esse roda-meio e o ripado chega até ele. E nota que eu trouxe ela, inclusive, mimetizando o shaft que dá a sucção aí na parte de ar e funcionamento dessa lareira. Seguindo para o lado de cá, eu não queria perder essa estética das ripas, dando continuidade e emoldurando, abraçando toda essa sala. Então eu vim com a ideia de trazer a cortina com o aspecto wave, que é esse trilho, onde todas as curvaturas da cortina ficam bem alinhadas, que dá sim a sensação de dar continuidade a esse ripado. Aqui eu tenho essa poltrona, gente, que eu sou apaixonado. Eu vou contar um segredo para vocês. Quando a gente foi na loja para poder fazer a compra desse mobiliário e tudo mais, nós tínhamos especificado uma outra poltrona para cá, a Butterfly. E aí, nosso cliente, quando ele visualizou essa daqui, ele sentou nela, ele falou exatamente isso. Gente, parece que eu tô no Game of Thrones, porque ela parece realmente um trono. Essa é uma poltrona assinada para líder interiores pela Latug, onde ele juntou dois grandes nomes do design. Uma já produzida pela Líder Interiores, que é a cadeira Abraço, junto com um ícone do design, Sérgio Rodrigues, que é a famosa chifruda. Então ela tem esses chifres aqui, que são mais proeminentes, que faz uma linguagem bem interessante. E, gente, não é por nada não, ela não é só design, ela tem conforto e faz com que a distribuição dessa sala também seja muito estar. Então a gente pode estar recebendo, tem pessoas ali sentadas no sofá, eu tô aqui com meu belo whisky, com meu belo vinho e conversando com todo mundo por aqui, porque a gente não é obrigado. Obviamente que nesse ponto aqui, ela não é adequada para a gente assistir a TV, né?
nós já tínhamos o ar-condicionado posicionado exatamente nesse canto e obviamente que a gente não gostaria de fazer essa transição, modificar ele de lugar. Então a gente optou por trazer esse móvel que fica suspenso, trazendo esse ar um pouco mais decorativo, chamando atenção para esse pé direito duplo também. Mas eu vou te contar uma coisa, deu trabalho para deixar esse ar-condicionado ali. Quando a gente pensou nesse mobiliário, a gente pensou ele com esses ripados e tudo mais, porém, os ar-condicionados inverter, eles têm um sensor que ao esfriar, ele desliga ou para de funcionar ali, porque ele já entendeu que o ambiente está climatizado. E essas ripas estavam barrando um pouco esse ar ali, ficava super geladinho lá dentro e não climatizava o resto. Então a gente precisou criar algumas soluções depois, aberturas superiores, abrir um pouco mais as ripas para que a gente conseguisse fazer com que esse ar funcionasse de maneira adequada. Então se atentem se vocês quiserem mimetizar o ar-condicionado a esses pequenos detalhes que são muito importantes. Você viu aqui que eu fui mudando de posição dentro do layout da sala para poder mostrar como essa conversa é gostosa. Para você entender, você está exatamente aonde está a poltrona. E esse layout foi pensado justamente para isso. E o sofá em L, com essa distribuição bem modular, é prática para que a gente consiga aproveitar o máximo possível. A ideia de trazer esse canto puff foi para que ele não ficasse tão pesado, visto que a sala não é tão ampla assim. Essa finalização também que tem uma mesinha, cria um apoio extra para você colocar seu vinho e tudo mais. E nota que a mesa de centro ela é uma mesa redonda, justamente para poder facilitar essa circulação e a gente não ter aquelas quinas. Lembra que eu sempre falo que no mobiliário eu vou tentar trazer sempre alguns elementos um pouco mais arredondados para poder quebrar essas quinas que a arquitetura já tem? E lógico que a gente não pode deixar de falar desse quadro maravilhoso, que o posicionamento dele foi pensado exatamente para essa visão que vocês estão tendo. Você vai notar que é um quadro que é um pouco mais baixo e que cria esse landscape, essa paisagem maravilhosa aqui atrás da gente, que é uma fotografia do Algarve, da Helena Garcia. Eu sou apaixonado por esse quadro. Aqui para a sala de jantar, nós vamos notar que a sala era um pouco mais larga, ela se estreita nesse posicionamento aqui e nós temos bastante portas aqui posicionadas justamente porque a casa é térrea. Então a gente tem a porta do quarto aqui, a do escritório, a que dá para a cozinha. Então a gente precisava trazer esse alinhamento, essa distribuição, justamente para que a gente conseguisse mimetizar um pouco esse visual de porta, janela, campainha que a gente tem nas casas um pouco mais tradicionais. A gente vai notar que a gente tem um espelho aqui ao lado que ajuda um pouco nessa amplitude. E vocês vão notar que ele está exatamente posicionado na divisa entre a sala de estar e a sala de jantar, que a gente cria um pouco mais de amplitude. Tem essa reflexão que às vezes pode trazer um pouco mais de carregar mesmo o ambiente por conta de refletir mesas, cadeiras, mas eu acho que aqui era um pouco imprescindível. Até para a gente conseguir ter uma conexão, se vocês não viram a casa geminada que eu fiz, que a gente utiliza o espelho exatamente para se comunicar da cozinha com a sala. Se vocês notarem aqui, a gente consegue ter essa reflexão exatamente da cozinha. Então, às vezes tem alguém na cozinha que quer se comunicar com alguém por aqui, a gente consegue fazer isso através do espelho. São coisas aí que a gente vai pensando na praticidade realmente do cliente. Aqui para a sala de jantar, originalmente nosso cliente tinha uma mesa retangular, o que barrava bastante essa circulação. Então eu sempre vou utilizar as mesas ovais ou redondas para poder eliminar essas quinas. Então nota que a gente conseguiu ganhar inclusive essas áreas de circulação entre os espaços muito mais livre por conta disso. Uma mesa de 8 a 10 lugares, porque facilmente nós conseguimos colocar mais 2 cadeiras aqui nas pontas. E eu sou apaixonado pelo trabalho de machetaria desse tampo, que ele é todo encontrado pelo centro. Então a gente precisa se atentar a esses detalhes na hora das especificações, porque tudo isso faz bastante diferença dentro do espaço. Temos aqui essa canoa maravilhosa com folhagens mais secas, porque nosso cliente ele viaja, ele trabalha bastante, então a gente precisa manter uma decoração que é fácil de estar o tempo todo dessa forma. As cadeiras, elas são muito práticas também,
praticamente tem um puxadorzinho aqui que a gente consegue fazer esse afastar da cadeira aqui para a gente conseguir se sentar. E nota que a palhinha, ela fica tonalizada praticamente nos tons próximos à madeira, o que vai fazer uma conexão muito bacana com aquela parte de palhinha que tem na poltrona que eu mostrei pra vocês. Então, gente, tudo aqui é muito pensado. Os tons de preto trazem uma nuance um pouco mais sóbria também, presente na poltrona, em algumas molduras dos quadros e até mesmo nesse buffet, que eu sou apaixonado. Ele já tem esse efeito bandeja, o que facilita essa distribuição dos elementos aqui em cima e também traz, logicamente, um ponto de armazenamento e apoio para a sala de jantar. Naquele canto, eu optei por trazer a ideia de um barzinho, então nós temos uma adega na parte de baixo e algumas taças na parte superior com uma superfície para colocar os whiskies, que ele gosta bastante. Do lado de cá, uma planta. Aqui nós temos a cozinha e ali a parte do escritório. Vou comentar uma parte muito importante aqui, que é integrante de todo o projeto. Você vai ver que nós temos caixinhas diferentes de tomadas e interruptores aqui. São todas da Schneider e eles são elementos imprescindíveis para a automação aqui de toda essa parte da residência. Então nós temos algumas cenas já pré-estabelecidas que nosso cliente pensou e essa praticidade realmente de conseguir controlar da onde ele estiver. Esse lustre que está aqui, na verdade esses dois lustres, eram presentes da casa, já faziam parte da arquitetura, nosso cliente não quis modificá-lo porque eles gostavam bastante desse visual, só que ficava um aqui e um na sala de estar. A gente optou por trazer os dois juntos, criar essa dinâmica um pouco mais interessante e eu acho que ficou bem bacana, tem esse ar um pouco mais pessoal mesmo, né? Então tem uma memória afetiva muito interessante com relação aos itens presentes na casa também. O Dica na Paleta de hoje eu trouxe 3 plantas maravilhosas que você pode ter na sua casa, no seu apartamento, onde você quiser, com praticidade, pouca manutenção, desde que tenha um pouco de luz. Eu trouxe primeiro essa daqui, que é a Philodendron Xanadu, ela tem essa folhagem bem robusta, eu acho muito elegante. Depois eu tenho a Amaranta, que é a Zebrinada, que ela tem essa folhagem muito interessante e traz umas nuances de verde incrível. E logo nesse cachepô mais baixo, eu também separei a Bromélia, que tem essa tonalidade, um toque de cor para dar uma quebrada nesses verdes. Nessa composição eu trabalhei com 3 alturas de cachepôs para dar uma volumetria bem exuberante. E tudo isso aqui você encontra no Garden Baobá, que fica em Jundiaí, logo em frente ao aeroporto de Jundiaí. Antes de eu mostrar o quarto gamer do nosso cliente, vem aqui que eu preciso mostrar mais um detalhe para vocês. Aquela polêmica de tapete na sala de jantar. Esse aqui é imprescindível e dá pra gente utilizar de uma forma muito prática, porque ele é todo em PVC, então se cair alguma coisa, vinho e tudo mais, a gente consegue fazer uma higienização muito rápida porque não vai penetrar. E um outro ponto importante, já que a gente desceu aqui, é falar sobre o piso. Você vai ver que o piso é aquele 45 por 45. Ele já vai entregar a idade dessa casa. A gente preservou ele porque a gente ia trazer outros tapetes, outras nuances e nosso visual ia ficar sempre muito na parte superior. Por isso que a gente trouxe essa dinâmica muito interessante para casa. Vamos conhecê-la agora? A gente trouxe esse quarto aqui como quarto gamer para o nosso cliente, mas ele também é um quarto de hóspedes, então a gente tem um sofá-cama aqui, umas praticidades, e aqui eu vou ser bem sincera que eu liberei ele para trazer inclusive essas almofadinhas de emoji, gente. Não é o que eu colocaria? Não é o que eu colocaria, mas aí que entra a personalização do nosso cliente para fazer com que ele se sinta realmente na casa dele, né? Falando um pouco sobre a composição, eu trouxe esses elementos com tonalidades muito atuais, com essas divisões em meia parede, que também trouxe alguns alinhamentos para o posicionamento do quadro, para criar esse ambiente um pouco mais confortável aqui embaixo, para o alinhamento do painel da TV. E olha só que bacana que ele tem até uma central aqui para poder fazer o jogo dele. Eu não vou me meter nessa coisa porque eu sou péssimo em jogo, gente. Perderia facilmente para mim mesma, inclusive.
Já aqui na Suite Master a gente vai notar que nós temos esse ar bem aconchegante, traz essas nuances dos acabamentos para poder mostrar que a casa realmente tem essa conversa, que a gente tem esse caminhar muito fluido e que todo esse projeto realmente faz parte do mesmo projeto, da mesma concepção. Mas eu trouxe alguns elementos aqui para poder trazer tanto soluções arquitetônicas para dentro do espaço, como também mais visuais e estéticas para o conforto. Por exemplo, nós estamos falando de alvenaria estrutural mais uma vez, e nesse quarto nós não gostaríamos de perder o pé direito um pouco mais alto. Então ele está direto na laje, nós vamos ver aqui um ponto central, e eu queria trazer mais algumas possibilidades de iluminação para o nosso cliente dentro desse quarto. Então eu criei essa cabeceira bem imponente, com esse painel madeirado que também traz a mesma tonalidade que a gente vê na cozinha, nos elementos decorativos, mas aqui ganhou esse ar que eu falo como um núcleo realmente da casa, que traz esse conforto. Então a gente tem tanto uma iluminação na parte de baixo, como uma iluminação na parte superior, que é refletida pelo teto um pouco mais claro. A cabeceira que eu trouxe pra cá, ela é moldura, abraça a cama, traz esse conforto da gente poder encostar nela, porque é uma cabeceira estofada, com esses ripados que a gente faz referência à parte da sala que eu mostrei pra vocês, porém com um tecido sintético que traz uma praticidade na higienização também. Luminárias com acionamento independente para cada um dos lados, então a gente consegue ter essa independência no dia a dia. E aqui, fora isso, uma cama bem confortável para trazer aquele ar bem de hotel mesmo. Nós temos o espelho mais uma vez aqui, os tão famosos espelhos bem polêmicos, aqui não só para trazer uma amplitude, ele também serviu como um espaço para trazer uma pequena bancada de apoio para uma penteadeira, um espaço de abrir um notebook, pagar umas contas, fazer um call em casa. Então a gente tem muitas possibilidades para esse ambiente. Lógico que não é aquele ambiente bem confortável de realmente você ficar muitas horas aqui, porque o espaço é mais compacto, esse quarto ele é um quarto mais tradicional, mais fechadinho, então a gente precisou trazer medidas bem assertivas, eu diria, para que a gente não carregasse demais o espaço. Nisso a gente trouxe essa divisão com esses elementos vazados também no próprio metalon e trouxe essa nuance, essa brincadeira bem gostosa. Para você ter uma ideia, até a cadeira em acrílico para que ela não pesasse demais dentro do ambiente. Vou fazer só mais um apontamento aqui para vocês. Essa parte aqui nós trouxemos um recamier, um banco na parte do pé da cama, justamente para que ele consiga tirar essa colcha e não deixar ela caindo no chão. Mas também é um puff de armazenamento, então ele é baú e a gente consegue armazenar coisas aqui dentro também. E aí, o que vocês acharam? Agora eu quero fazer um desafio para você que ficou até aqui, de já comentar o que você mais gostou do vídeo, o que você não gostou, o que você faria diferente, quais são as suas dúvidas. Eu respondo todas as perguntas pessoalmente, porque eu gosto realmente de ter essa interação muito gostosa de vocês e saber o que vocês estão pensando é muito legal também. Então já não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, de deixar o seu comentário aí nesse desafio, de mandar esse vídeo para alguém que você queira que conheça essa casa aqui também e de ativar as notificações. Até o próximo Na Paleta!